Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando. Enquanto o incenso estava sendo oferecido, então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao ver, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor teu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta terça-feira, 23 de junho, é um dia atípico. Por que eu falo atípico? Porque nós temos dois evangelhos. Nós temos um evangelho que nós leríamos até terça-feira, meio-dia, e outro evangelho, que foi isso que nós proclamamos, que é lido após meio-dia, até a noite. Isso porque na véspera de 23 de junho já celebramos a natividade de São João Batista, é dia de São João. E São João é um grande santo da igreja, por isso nós também celebramos a véspera, não somente a véspera do seu dia, mas também a sua morte. Assim como o próprio Cristo, nós celebramos o nascimento e a morte de Jesus. João Batista, nós celebramos também o seu nascimento e a sua morte. Então, se nós fôssemos meditar sobre o Evangelho, que é ali na primeira parte da manhã, nós leríamos de São Mateus, onde nos fala sobre a porta estreita. Eu até faço um pequeno recorte para vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. É muito interessante essa leitura, nós não leremos toda, porque a porta estreita e a porta larga nos apresenta o caminho da vida e o caminho da morte. Da vida oferecida na eternidade, a porta estreita que nós já vivemos aqui, mas no entanto a porta larga, que é o caminho da morte, porque é o caminho da vida fácil, o caminho da acomodação, o caminho da promiscuidade, o caminho da corrupção, o caminho das facilidades. A porta estreita, ela exige de nós conversão, sacrifício. E se nós pensamos um dia recebermos de Deus a eternidade, estarmos no reino dos céus, nós devemos ter toda a disposição para passarmos pela porta estreita. A porta que muitas vezes nos leva ao adoecimento, que nos leva muitas vezes às tribulações, a enfrentar as dificuldades, mas a nunca perder a fé. Lembremos a pessoa de Jó, lembremos tantos santos que passaram pela porta estreita. Santos e santas que vestiram a coroa do martírio, que ofereceram a própria vida. Lembremos da parábola do rico e de Lázaro também. Lázaro teve uma vida tomada de fartura, de luxos e prazeres. Aliás, o rico teve uma vida tomada de luxos e prazeres. E Lázaro teve uma vida do nada, de sofrimento. E na eternidade, quem entra na eternidade, no reino dos céus, quem é recebido por Abraão, é Lázaro. O rico vai para o outro caminho. Porque, além de gozar de todos os prazeres da vida, ele não praticava caridade. Então é muito importante este olhar. Do outro lado,
trazendo para nós o evangelho que nós proclamamos, a Natividade de São João Batista, véspera de São João, é importante, primeiro ponto, a gente veja que João Batista era filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias era um sacerdote do templo. Eram idosos, não tinham filhos, ela era considerada estéril e já de idade avançada. Primeiro, aí nós percebemos que não foi somente a gravidez de Jesus que foi milagrosa, a gravidez de João também teve um milagre, a ação de Deus, a mediação. E é interessante também nós recordarmos aquilo que o Senhor fala sobre o menino. O que é que Deus fala sobre o menino? Ele prepara Zacarias para isso. Não tenhas medo, porque Deus ouviu tua súplica. Deus, tua esposa, vai ter um filho, tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Jesus Cristo ressalta que não tem ninguém menor que João, mas o menor, na linguagem de Jesus Cristo, é o maior. Porque o maior, na linguagem do mundo que nós conhecemos, é uma coisa, quase sempre ligado a poder, quase sempre ligado a dinheiro, quase sempre ligado à autoridade, sobretudo pública. Mas quando a gente olha, o reino de Deus é o inverso. Jesus Cristo Deus segue outra regra, outro pensamento. E ele vai dizer: não beberás vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Quando é que João fica repleto do Espírito Santo? Quando Maria visita Isabel e João se mexe no ventre da sua mãe. Ou seja, ali é como que o batismo de João. E depois o próprio João batiza Jesus. João torna-se o grande eremita, o homem do deserto, o pregador, o último profeta antes da vinda do Messias. É aquele que aponta, é aquele que fala: eu não posso nem sequer desamarrar a correia das suas sandálias. Então João, ele se coloca na condição mais rebaixada, mais humilhante que de escravo. Porque naquela época, quem tirava a sandália dos seus patrões, dos seus senhores, eram os escravos. Então João nem a sandália ele podia tirar. Também a sua indignidade. Nem escravo ele podia ser. Então é muito interessante. É um santo muito rico para a igreja. Muito rico, riquíssimo em tudo. Então possamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, para que nós possamos visualizar São João como grande santo que é nesse tempo. Nós estamos em junho, mês das festas juninas. Normalmente esse tempo nós estaríamos dançando São João, festejando, se confraternizando. As possibilidades não permitem, mas não custa nada nós olharmos para o grande santo que é São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, dê sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu agradeço o carinho de cada um em nos acompanhar, em estar conosco, para que a palavra de Deus alcance tantos lares. Hoje também, dia de Nossa Senhora Perpétua Socorro, lembremos que mais tarde teremos a Santa Missa e teremos também a nossa novena, como de costume. Então, um grande abraço, Deus os abençoe e temos um dia cheio da graça de Deus.